Olá, eu sou Norberto Classen, seja muito bem-vindo a essa aula do Biblifique. Eu quero continuar hoje e quero ministrar hoje um estudo sobre a Carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 9. Nós já tratamos de diversos assuntos sobre a Carta aos Hebreus, contextualizando rapidamente, dando um resumo daquilo que é a essência da carta. O escritor, cuja identidade nós desconhecemos, ele permanece anônimo, está desejoso de convencer os cristãos que vieram do judaísmo a se voltarem totalmente para a realidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, é uma discussão que houve naquela época e precisam aceitar, esses judeus cristãos, ou cristãos judeus, precisam aceitar a superioridade que há em Cristo Jesus. O povo judeu, evidentemente, considerava e valorizava sobremaneira o santuário que Moisés edificara, de acordo, evidentemente, de um modelo recebido por Moisés pelo próprio Deus. E este tabernáculo representava a aliança de Deus com Israel. Cristo, então, exerce um sacerdócio superior e, por isso, ele é ministro de uma nova aliança e de um novo tabernáculo. Essa é a essência do que nós queremos tratar hoje e que está representado no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Eu quero fazer a leitura do capítulo todo, ainda que seja um pouco extenso, mas para nós termos um bom contexto para as nossas abordagens. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado, o seu santuário terrestre. A primeira aliança também tinha preceitos, estou relendo, de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, o candelabro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, nem nós. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para o tempo presente, para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Esse termo para nós é muito importante. O tempo oportuno de reforma. Isso quer dizer que há uma reforma em andamento, ou há um tempo oportuno para ela. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos,
segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com a água, a lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a sua salvação. Até aqui a palavra de Deus. Muito bem, o texto é bastante amplo e, como eu introduzi, deseja apresentar o verdadeiro tabernáculo em contraposição ou em posição, de uma forma figurativa, o tabernáculo daqueles dias. O entendimento da representatividade do tabernáculo anterior nos permite, evidentemente, entender esta verdade. Nós já abordamos em estudos anteriores sobre Hebreus a importância do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, segundo uma ordem que é de Melquisedeque, não a ordem de Arão, que é representante da tribo de Levi, que naqueles dias, ou nos dias do tabernáculo, exercia o sacerdócio. Também já abordamos os termos da nova aliança, conforme o capítulo 8 de Hebreus nos apresenta. Então, aqui nós, na verdade, estamos tratando já de termos familiares, que nos foram conhecidos e que nós abordamos em estudos anteriores de Hebreus. O que eu quero mencionar hoje aqui é a importância do tabernáculo de Moisés nesta comparação que o escritor aos Hebreus usa. Ele, na verdade, menciona que é uma parábola, ou seja, uma ilustração, mas eu e você precisamos entender um pouquinho, olharmos para trás para o cenário, de fato, do tabernáculo de Moisés. Pois bem, qual é a importância disso? E, evidentemente, isso é um dos assuntos mais estudados pela cristandade. Existem inúmeros estudos, inúmeras ilustrações, figuras, representações mesmo, inclusive figuras reais do tabernáculo, uma reconstrução do tamanho real, enfim, muitas figuras, fotos, etc. Muitas informações sobre as imagens, mas o que ele de fato representa e por que Deus mandou construir esse tabernáculo. E aí nós precisamos nos olhar e presenciar aquilo que de fato interessa ao escritor aos Hebreus aqui. Toda a intenção de Deus, desde o Jardim do Éden, na verdade, foi centralizar o culto para ele mesmo. Nós podemos considerar que Deus sempre quis estar junto com a sua criação. O fato de ele ter, por exemplo, construído um jardim para que o homem trabalhasse, construísse a sua vida, manifestasse o reino de Deus naquele lugar, já demonstra claramente o desejo de Deus de comunhão com a sua criação, ou seja, estar junto. Então, o Jardim do Éden é considerado, pelo menos eu penso assim, nós aqui no Biblifique pensamos aqui, o primeiro verdadeiro santuário de Deus, considerando o seguinte princípio: onde Deus está, isso é considerado um santuário. Sendo ele santo, aquele lugar, evidentemente, precisa obedecer ou fornecer um cenário para que a santidade de Deus se manifeste. Por isso, a palavra santuário. E nós temos registros bíblicos em Gênesis de que Deus visitava Adão. Isso quer dizer que a comunhão era possível, o relacionamento entre humanidade, ser humano e o próprio Deus estavam presentes ali. Nós sabemos também que a desobediência primária do primeiro casal, dos primeiros seres humanos, impediu
a continuidade desta comunhão e, consequentemente, a manifestação do próprio reino de Deus. Há necessidade, então, de um resgate, de uma história de resgate, de reconciliação de toda a humanidade, que é, na verdade, a história de toda a Bíblia. No entanto, Deus sempre se manifestava assim presencialmente e pontualmente aos sucessores de Adão. Noé, por exemplo, recebeu a visita de Deus, instruções, inclusive, de construção da arca. Foi Noé que, por meio da sua integridade, do seu comportamento, seu estilo de vida, cultura impregnada na sua própria vida e da família, permitiu que ele sobrevivesse à destruição de toda a humanidade. E a partir daí, então, começasse ou houvesse um novo começo. Deus também se apresentou, ainda que pontualmente e esporadicamente, aos patriarcas da nação de Israel. Considero aqui Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, por exemplo, presenciou ou contemplou a presença de Deus, ainda que não sabemos de que forma, pelo menos 4 vezes. São os registros bíblicos. Então, pelo menos é o que nós temos. Então, Deus sempre se relacionou, sempre se demonstrou disposto a se relacionar com o homem, a ter comunhão com o homem. Desde o Éden até então a construção do tabernáculo, retratado aqui no capítulo 9, Deus não habitou com o seu povo. Eram apenas visitas esporádicas, como eu disse, a Noé, os patriarcas e assim por diante. No entanto, depois da libertação do povo de Deus do Egito, né, Êxodo capítulo 25, vem claramente com essa instrução: construam um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Me construo um tabernáculo, um lugar sagrado, para que eu receba o louvor, a adoração, ações de graças e a comunhão seja restabelecida. Ou seja, todo o tabernáculo, ele representa, então, uma ilustração comparativa, uma figura, uma representação daquilo que o escritor aos Hebreus apresenta como realidade em Cristo Jesus. Ou seja, a parábola do tabernáculo, as figuras, né, tudo aquilo que ele representa é uma sugestão de verdades muito mais profundas que estão realizadas e que se cumpriram em Jesus Cristo. Em quem a comunhão plena, total e restrita com o Criador, com o Deus que se fez nosso Pai, inclusive por meio de Jesus Cristo, está então estabelecida. Então, nós podemos, conforme o escritor nos sugere aqui, considerar o tabernáculo como uma sombra do verdadeiro, sendo que a realidade desta sombra está em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu em instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, do santuário, no qual ele mesmo habitaria, é uma representação, uma figura de uma realidade que está em Cristo Jesus. Então, se você quiser fazer uma equação disso, tabernáculo é igual a Cristo. Tabernáculo é igual à obra de Cristo na sua época. O tabernáculo que Deus instruiu a Moisés, com todos os seus detalhes, é uma representação daquilo que Jesus Cristo realizaria por meio da sua obra, por meio da obra da cruz, da morte, da ressurreição. Ou seja, a obra de construção do caminho para a presença de Deus no tabernáculo ainda não está completa, conforme o escritor aos Hebreus, inclusive, sugere. Jesus está representado em absolutamente todos os detalhes, nos materiais, nos móveis, nas cores do tabernáculo. Não é? O santuário revela, então, Jesus Cristo e a sua obra. Além disso, o tabernáculo representava também a antiga aliança, ou seja, um rápido histórico, e aliás, nós já abordamos em aulas do Biblifique o assunto alianças também. Deus fez uma aliança com o povo de Israel a partir de Abraão, com uma premissa que é chamado o evangelho primitivo, ou seja, todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. E esta aliança ela foi sucessivamente renovada e manifestada de outras formas com o próprio Abraão. Gênesis capítulo 15 e 17 descrevem isso. Mais tarde, com o filho de Abraão, Isaque, e ainda com o seu neto, Jacó. Mais tarde ainda, depois de 430 anos de permanência no Egito, servindo a Faraó, ou seja, num estado de servidão,
o povo de Deus, liberto deste estado, presenciou a glória de Deus no Monte Horebe, onde então Moisés recebeu as instruções para construir o tabernáculo e recebeu também as tábuas da lei, que são um testemunho da aliança que Deus tem com o seu povo. Essas tábuas da lei precisavam ser guardadas, ou seriam guardadas dentro da Arca da Aliança, o móvel mais precioso que estava dentro do tabernáculo, ou no tabernáculo. Isso quer dizer, então, que o tabernáculo representa a própria aliança de Deus com o seu povo. E com relação às leis, com todos os detalhes do tabernáculo, esta aliança aponta para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, as alianças, a aliança que Deus fez com Abraão, a salvação, o resgate, a bênção para todas as famílias da terra, foram transitoriando para a Arca da Aliança, para a Aliança do Sinai e futuramente para a nova aliança que está em Cristo Jesus. Nós não vamos, nesta aula, nos deter ou nos ater nos detalhes do tabernáculo, uma vez que eles já foram abordados em aulas anteriores. Você pode verificar as aulas 71 e 72 do Biblific, onde todos os detalhes do tabernáculo, todas as suas partes, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, e tudo aquilo que compõe cada uma dessas partes estão detalhados, ou pelo menos melhor explicados. O que nós precisamos entender que eram de fato 3 partes, e o escritor aos Hebreus nos menciona isso, né? Especialmente o lugar santo e o santo dos santos. Um parênteses aqui, há uma pequena divergência com relação à posição dos móveis no lugar santo e santo dos santos, de acordo com a abordagem do escritor aos Hebreus. Aparentemente, ele coloca aqui o altar de incenso dentro do santo dos santos. Mas nós precisamos considerar, e a explicação é muito simples, apesar de ter muitas outras, mas para mim é muito simples. O escritor aos Hebreus, em todo o contexto, ele está se referindo à aliança e ao relacionamento do homem, do ser humano com Deus, do povo de Deus com o seu Criador, com o seu Deus. Pois bem, isso era possível de acordo com a lei determinada na Aliança do Sinai, juntamente com as instruções para o tabernáculo, construção e a própria vida com Deus, o relacionamento com Deus, era possível uma vez por ano. Tanto é que ele descreve todos os detalhes no capítulo 9. Ou seja, o sumo sacerdote, representante do povo, acessava a presença de Deus, a Arca da Aliança, uma vez por ano e não sem sangue. Muito bem, então é a este dia que o autor está se referindo. Neste dia, o véu que separava o lugar santo dos santos precisava ser removido, para que o sumo sacerdote adentrasse ao santo dos santos, aspergisse o propiciatório com sangue, para que o povo se tornasse novamente favorável pelo período de 1 ano, já que no ano seguinte teria de repetir o ritual, e assim alcançasse a propiciação, ou seja, se tornar favorável diante de Deus. Então, não há muito mistério nessa confusão que pessoas criam em torno do assunto. O altar de incenso ele faz parte no Santo dos Santos no dia da expiação, uma vez que não há mais separação do véu neste dia para aquela época. Hoje nós sabemos que em Cristo Jesus esse véu foi completamente removido e nós temos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, acesso irrestrito à presença de Deus. Muito bem. Feito isto, eu quero colocar aqui alguns aspectos relacionados ao santuário que o escritor aos Hebreus quer enfatizar, que é o verdadeiro, não feito por mãos humanas. Aliás, isso é algo muito interessante que nós encontramos em várias passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Eu quero lembrar aqui, inclusive, para nós termos uma compreensão importante e interessante a respeito do assunto, o discurso de Estevão diante do Sinédrio. Estou me referindo a Atos capítulo 7. Naquela ocasião, Estevão, que era um dos 7 diáconos escolhidos pelo povo para auxiliar no serviço daquilo que nós chamamos de igreja primitiva, né, que estava começando, o cristianismo estava iniciando, latente, e Estevão foi severamente questionado, interrogado
pelo Sinédrio. E ele, na verdade, afrontou todas as autoridades, especialmente a importância indevida e demasiada que se dava ao templo e todas as suas cerimônias, não é? Todo o cerimonialismo, todas as leis e regulamentações para o povo de Deus. Não é? E o que Estevão menciona, e ele faz uma revisão histórica bem interessante sobre todos os santuários que existiram durante a história de Israel até chegar naqueles dias, né? E nos versículos 48 e 50 ele chama a atenção. Ei, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O que isso quer dizer? Qual é a referência que ele usa para isso? Isso se refere ao livro do profeta Isaías, em que Deus de fato diz: ei, eu não quero um santuário que vocês me façam. Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo no santuário que eu estabeleci. Ou seja, não são obras humanas, não é a justiça própria, não é aquilo que o homem faz na tentativa de agradar a Deus, que será suficiente para que Deus se manifeste na vida do homem. E essa acusação, essa asseveração, essa afirmação, convicção de Estevão de que o verdadeiro santuário era ele mesmo e qualquer pessoa em quem o Espírito de Deus habita, fez com que ele fosse condenado à morte, apedrejado, inclusive sob a vista, sob a autorização e olhares do futuro apóstolo Paulo. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus, o que Estevão e os profetas do Antigo Testamento já estabeleceram como uma verdade: não existe um lugar específico na terra onde Deus habita. Na verdade, ele habita na eternidade e habita, conforme o profeta Isaías afirma, daqueles que têm um espírito contrito, um coração compungido, quebrantado. Deus olha para aqueles que têm um espírito, uma disposição de humildade, de contrição, e que tremem diante da sua palavra. Você pode verificar isso em Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus habita na eternidade e também com aqueles que reconhecem a sua pequenez diante da grandeza de Deus e que se contritam diante do próprio Deus, se humilham, se quebrantam diante deste Deus. É ali que Deus deseja habitar. Isso quer dizer que, inclusive, nos nossos dias, nós não precisaríamos de edificações enormes, aquilo que nós chamamos de igreja minúsculo, não é? da organização para que Deus contemple os seus filhos. É evidente que coletivamente existe essa concepção e nós nos reunimos para louvar, adorar, servir, agradecer ao Deus extraordinário como santuários que se reúnem numa igreja, porque nós individualmente já somos santuários. Esse é um conceito muito interessante sobre o qual eu e você precisamos refletir. Deus, a rigor, não precisa de nenhum santuário terrestre feito por mãos humanas para se manifestar. Ele se manifesta e habita naqueles que o reconhecem como soberano, e reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e acreditam e creem que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós, individualmente, coletivamente. Muito bem. O escritor também faz assim, faz uma asseveração, uma afirmação de que existe um verdadeiro tabernáculo, não desta criação. Ou seja, aquilo que Deus instruiu a Moisés é apenas uma sombra, uma representação de algo verdadeiro, que, evidentemente, é eficaz para tratar do pecado e do próprio pecador. É uma pergunta que se faz muito, e que é interessante, na verdade, e que se tornou um simples ato religioso, um cerimonialismo para o povo judeu. Quando Deus estabelece a morte para aqueles que desobedecem ou não cumprem a sua lei, isso quer dizer que cada um precisa pagar com a sua própria vida. Ou seja, mesmo que, com a permissão de Deus, com a instrução de Deus, de que animais, o sangue de animais fossem substitutivos da vida do pecador, ainda eles não são suficientes para resolver o problema do pecado humano, definitivamente. E esta é justamente a afirmação do escritor aos Hebreus neste capítulo. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de que uma sombra se realize, ou a sombra não é a verdade, não é a realidade. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era uma sombra do verdadeiro, era uma representação daquilo que Cristo realizaria a favor da humanidade. Ou seja,
o contraste entre as alianças é evidente. Nós olhamos para a antiga aliança, que é esta representada no Sinai e em todas as suas regulamentações, inclusive no tabernáculo, nós podemos perceber que os sacrifícios eram repetidos constantemente. Cada vez que uma pessoa reconhecia o seu pecado, a sua falha, desobediência a algum artigo da lei, ela precisaria se apresentar ao sacerdote, trazer um animal que representasse a sua própria vida para o sacrifício, para a oferta, enfim, para resolver a situação e voltar a um caminho de obediência a Deus. Não é? Ou seja, existia na antiga aliança o sangue sempre dos outros, de terceiros. Ou seja, o sacrifício era como que terceirizado, enquanto que os pecados eram apenas cobertos, não eliminados. Isso também equivalia especialmente e exclusivamente para a nação de Israel, a não ser que algum estrangeiro, algum gentio, pagão, etc., viesse, se circuncidasse e a partir daí então entrasse em aliança com Deus. Mas, em princípio, era a exclusividade de Israel. O sumo sacerdote, somente, aliás, o sumo sacerdote, a autoridade espiritual mais alta, poderia visitar e entrar no Santo dos Santos, ainda que uma vez por ano. Né? O sumo sacerdote do Santo dos Santos, então, abençoa todo o povo. Agora, ao olharmos para a nova aliança, que o escritor aos Hebreus enfatiza, tanto no capítulo 9, e aqui correspondendo à figura do tabernáculo, e no capítulo 10 ainda vai repetir os mesmos termos, nós temos a representação de um único sacrifício, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo sangue lavou, purifica, pagou, aniquilou definitivamente todos os pecados da humanidade, de todos os tempos. Ou seja, não há mais necessidade de repetir sacrifício, não há mais preço a pagar para obter o perdão dos pecados. Isso se estende não mais apenas a Israel agora, mas sim para toda a humanidade. Jesus Cristo entra no Santo dos Santos, do verdadeiro tabernáculo, e ali permanece. E abre um caminho para que todos aqueles que creem na sua obra tenham acesso igualmente irrestrito à presença de Deus. Gente, essa é uma verdade impressionante. Por isso, a razão pela qual esse assunto precisa ser estudado. Porque, quer queira, quer não, a humanidade, ela gosta demais de regras, de regulamentos, não é? De preceitos a serem obedecidos para obter algo de Deus. Se eu e você tivéssemos um conjunto de regras, não é, que nos garantisse a eternidade, por exemplo, assistir 100 aulas do Biblifique, ler a Bíblia em um ano, não é, servir na igreja em 10 cultos, ou um número X de horas, ou seja, uma série de regulamentações, assim como Israel tinha no Antigo Testamento, é evidente que nós cumpriríamos isso. Mas cumpriríamos simplesmente porque esta é a regra, porque esta é a lei. Não seria uma disposição do coração para fazer isso. E a grande transformação, a grande mudança, né, que a nova aliança trouxe é uma realidade incontestável e nós passamos a viver não mais por regulamentos externos, não é, regulamentos escritos numa pedra ou num pedaço de papel, mas passamos a viver, sim, de acordo com a direção e o discernimento, julgamento que o próprio Espírito de Deus nos concede. Ou seja, nós podemos servir, sim, os 10 cultos no ano, mas fazemos isso porque reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor, não com uma obrigação legal, mas fazemos isso com uma motivação alinhada, de acordo com o Espírito que habita em nós. Ou seja, é uma obra de coração, do nosso coração. Nós lemos a Bíblia não para satisfazer uma exigência legal, mas queremos nos alimentar da palavra de Deus, ouvir, perceber aquilo que Deus deseja de nós. Ou seja, não é mais uma vez um preceito legal, é assim um desejo, o nosso desejo de nos aprimorarmos, de conhecermos mais o Deus a quem servimos. E assim, todos os preceitos que poderiam ser externos. Esta é a razão pela qual Deus afirma, e Estevão reafirma, que Deus não habita em tabernáculos, em edificações, em edifícios, em uma casa que o homem construiu. Ele habita, sim, naquele que tem o espírito contrito e o coração quebrantado. Ou seja, a obra de Jesus Cristo, ela é completa
e permite que todos esses preceitos legais, cerimonialistas, não é, de prescrições, etc., sejam removidas e eu e você passamos a servir Deus de todo o coração, por esse novo e vivo caminho. Isso chama-se, na verdade, de vida cristã pela fé. É um resumo daquilo que nós podemos entender assim, ou mais uma forma de entendermos isso. O capítulo encerra com uma afirmação muito interessante, que Cristo se ofereceu como sacrifício único por todos os pecados da humanidade de uma só vez. Versículos 26 e 28, aliás, 26 a 28. E eu quero justamente concluir também esse nosso estudo, essa nossa aula, relendo estes versículos. Isso é muito importante para nós termos uma compreensão, inclusive para orientar outras pessoas. Versículo 26 diz o seguinte: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, destruir, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ou seja, de todos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Ora, aqui nós temos algumas afirmações que nos ajudam, inclusive, a dirimir, a responder às dúvidas que muitos têm sobre uma possível vida depois da morte. Esse texto declara perentoriamente, definitivamente, que ao homem, ao ser humano, cabe morrer uma só vez. Depois vem o juízo. Isso quer dizer que todos nós vivemos, morremos e enfrentaremos o juízo. Enfrentaremos um julgamento, uma avaliação daquilo que eu e você fazemos. Não existe escapatória. Nós costumamos dizer, aliás, existe um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. E muitas vezes nós cristãos dizemos, não, somente Cristo leva a Deus. É verdade. Mas toda a humanidade, por um caminho ou outro, estará num determinado momento, em num determinado tempo, diante de Deus. Ou para oferecer, para receber definitivamente o louvor, a gratidão, o galardão por aquilo que fez na vida com Cristo, ou a morte eterna. Mas todos os caminhos definitivamente levam a Deus. Todo ser humano um dia enfrentará o juízo de Deus, enfrentará a presença de Deus. Eu e você, como cristãos, temos a nossa salvação garantida não pelos nossos méritos, mas por causa do sangue definitivo de Jesus Cristo, pelo sacrifício único, verdadeiro, total, completo de Jesus Cristo. Ele aparecerá a segunda vez, conforme o texto nos oferece, ou nos promete, para libertação total, para sermos completamente transformados. Paulo aborda esse assunto com muita propriedade no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ou seja, seremos transformados, receberemos a veste de glória para nos unirmos definitivamente à própria presença de Deus e ao governo de Cristo Jesus sobre a terra. Eu creio que toda essa representação, toda essa figura que o escritor aos Hebreus quer nos mostrar é que todo e qualquer legalismo, todos os cerimonialismos, eles não levam a lugar nenhum. O verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo precisa ser valorizado. Ao nós tentarmos agradar a Deus com toda e qualquer regulamentação, nós, na verdade, estamos diminuindo, se não rejeitando a graça que o próprio Deus manifestou na vida do seu Filho. Ao tentarmos agradar a Deus com obras, com templos, com casas feitas por mãos humanas, nós estamos recusando, rejeitando aquilo que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus. E esta é justamente a grande afirmação, o grande embate ou debate que o escritor aos Hebreus propõe aos seus leitores. Ei, preste atenção. Antes havia uma realidade que simplesmente é uma sombra do verdadeiro. Ela não pode, nunca, jamais resolver definitivamente o problema do pecado. Ou seja, se quer obedecer esse cerimonialismo, esses sacrifícios, se ainda quer pagar o preço, então precisa voltar totalmente a viver de acordo com a lei. Agora, se aceita Cristo como Senhor e Salvador, simplesmente deixa para lá
deixa a sombra para lá e viva a realidade que se encontra em Cristo Jesus. Espero que esse estudo tenha esclarecido, né, e a minha recomendação é que as aulas sobre o tabernáculo aqui no Biblifique sejam assistidas, né, as aulas 71 e 72, sobre todos os detalhes do tabernáculo para uma compreensão completa, né, de todo esse capítulo 9. Nós iremos adiante nos estudos aos Hebreus e da carta aos Hebreus para compreender, contemplar toda a verdade, todo o conceito da superioridade de Cristo e do perfeito tabernáculo do qual ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós fomos feitos, então, sacerdotes para prestarmos culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz de Jesus Cristo.